1h e 57 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto aqui é licitação, nova lei de licitação e contratos. Paulo Jorge, procurador-chefe, não é isso? Isso, exatamente. Procurador-chefe da Procuradoria Administrativa da nossa Cuidado PGE. quando for me promover. Cuidado, senão o Marco vai ficar chateado. Ô Paulo, a respeito daquela provocação que fiz, no início do governo Gladson Cameli eram cheio de cuidados, aí o governo foi andando e as coisas acontecendo, operações policiais começando também, secretarias de Estado tendo visitas quase que rotineiras de carros da polícia, uma confusão danada. Afinal de contas, o gabinete do governador não sabia que essa cartilha estava sendo confeccionada? Não, na verdade, você está falando de 2019 ou agora de 2021? Estou falando do governo de Gladson Cameli. Porque 2019, quando ele assumiu, né, ainda estava tramitando no Congresso a questão da nova lei de licitações. Certo, que foi em 2021 isso aqui. Foi em 2021, né? Exatamente. Realmente naquele tempo teve aquela situação de, parece que alguns gestores meio que travavam. Tinha essa sensação, né? Isso. Eu acredito, então, que isso tenha acontecido porque a gente estava vivendo uma virada de governo, né? Víamos de 20 anos da FPA, depois veio o governo Gladson, ele traz pessoas novas para os quadros da administração, da confiança dele. Eu acredito que essas pessoas, tendo esse contato inicial ali, ainda tateando, ver como é que era, devia ter uma certa insegurança no manuseio. Eu acredito isso, mas conjunturalmente isso também se deve ao fato de que o estado do Acre hoje ele também precisa de quadros técnicos. Isso é inclusive um dos produtos que já está sendo confeccionado paralelamente às minhas observações dentro dos órgãos, quando eu vou lá mapear os problemas e principalmente os desafios para implementar a nova lei. Um dos grandes problemas que eu identifico é a falta de quadro técnico, concurso público para aquela área. E se a gente fizer esse dever de casa, tanto quanto possível, a gente vai minorar essas situações que você falou, que ocorreram, e a gente vai conseguir dar maior celeridade na efetivação da despesa pública. Você, no intervalo, me pareceu bastante preocupado com a efetividade da Procuradoria-Geral do Estado, né? O que ela produz que tenha efetividade na ponta. Isso é algo positivo. A sua vinda aqui já demonstra isso. Isso é bacana. Eu queria saber de você o seguinte, para além da sua atuação específica em fiscalizar isso, de como é que esse produto da PGE, como é que isso está sendo compreendido pelo governo, eu queria saber de você o seguinte, existe a possibilidade, por exemplo, de você estender essa preocupação na condição de procurador para os municípios também? Será que existe uma possibilidade da PGE dialogar mais com a Associação dos Municípios do Acre, por exemplo, para que os prefeitos também atentem para o que está aqui? Isso envolve uma questão, a princípio, de atribuição do nosso órgão. Juridicamente, o nosso órgão deve prestar consultoria para o Estado. Mas isso, como eu falei para você, Itauã, não quer dizer, não proíba que a PGE não possa ajudar os municípios. Pois é. Eu, enquanto procurador-chefe, procurador-geral, tenho certeza que se vier algum prefeito, se vier algum município pedir ajuda, nós estamos de braços abertos na medida das nossas limitações também. Claro. A PGE também tem suas limitações. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se a MAC provocar a PGE, vocês não se negam a auxiliar? Um auxílio, sim, a gente pode prestar. Não pode prestar exatamente aquele serviço fim que é o nosso. Só falar e explicar a cartilha já A PGE está aberta para prestar o melhor serviço que ela puder prestar hoje. Ela não vai ficar somente naquela questão da sua atribuição constitucional e legal de prestar o serviço, representar o Estado extrajudicialmente ou consultorias e a assessoria jurídica. Como você falou, minha própria vinda aqui mostra que ela está querendo fazer mais, quer andar de mãos dadas com a administração para poder dar esse maior segurança para que eles possam conduzir a coisa pública da melhor forma possível. O Aloísio está te perguntando o seguinte, Itaã, pergunta para o procurador como fica a tal de carona que o Estado contrata sem licitação, ele está colocando aqui. E aí? Então, o que prevê a nova lei? Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou trazer aqui uma importante situação. Uma das principais pilares também da nova lei de licitação é uma gestão por competência. Gestão por competência é você escolher gestores capacitados e, se não tiver, você capacitá-los.
né? Por quê? Porque as regras sobre licitações e contratos são várias, específicas e por vezes de difícil trato, manuseio e até mesmo de aprendizado. Então, o leitor ele falou, as caronas que são sem licitações. Eu abordei exatamente porque, para explicar que não é sem licitação. Na verdade, o que é a carona? A carona é quando um ente pode aderir a uma licitação já feita por outro órgão. Um Estado pega carona numa licitação que já foi feita. Um Estado ou um órgão público, né? Um órgão, município, ente federativo, ele, o arquétipo legal da carona, como é chamada, entre aspas, né? Ele foi feito justamente para a gente dar maior celeridade no gasto público. Imagina se cada estado tivesse que fazer a sua licitação para poder conseguir aquela contratação. Quais os riscos? E se ele, por que ele não pode aproveitar uma licitação feita por outro órgão? Porque você já consegue, pula uma etapa e você dá uma maior celeridade. Tudo bem, o argumento da celeridade me parece inquestionável, mas eu queria que você avaliasse os riscos. Os riscos, exatamente. A nova lei de licitação, como eu falei para você, ela tem essa preocupação sempre para a gente estar olhando os riscos. Você não pode simplesmente aderir a uma licitação já feita por outro órgão. Essa licitação feita pelo outro órgão, ela tem que se encaixar na sua necessidade. Então, a parte do planejamento que irá cuidar de verificar se aquela licitação ela vai responder à sua necessidade, inclusive no que diz respeito aos riscos. Bom, sendo dessa forma, gerenciando os riscos, que é uma das principais. Já tinha que ser feito isso. Hoje está normatizado e precisa ser implementado. Tanto no plano normativo, como de forma cultural na administração. E aí a gente vai poder gerir esses riscos. Existe um instrumento na nova lei de licitação que vai cuidar disso. É o mapa de risco e na parte contratual, que é exatamente a matriz de risco contratual, onde você vai poder já alocar para contratado e contratante os riscos do contrato. Falando em linguagem mais acessível, o combinado não sai caro. Se você combinar antes, não vai ter prejuízo lá na frente, indenizações, responsabilidades, o combinado não sai caro. Tá bom? É uma regra milenar aí que se a gente seguisse na nossa sociedade, estaríamos sempre evoluindo. Você acredita que, da forma como foi concebida a nova lei de licitações, ela blinda os governos em relação a eventuais irregularidades? Não vai blindar totalmente, Tauan. Não. Mas ela traz amarras para que haja uma maior transparência e uma maior efetividade, eficiência, segurança e mecanismos de compliance no gasto público. Que é esse cuidado. Em quais aspectos que você destacaria, assim, que ela, se não blinda, mas ela dá uma condição de reação melhor? Então, por exemplo, ela já implementa no âmbito normativo um princípio que já havia sendo sedimentado ao longo do tempo, ao longo das interpretações sobre o nosso antigo regime, da Lei 8.666, que é a questão da segregação de funções. Segregação de funções. Exatamente. O que seria a segregação de função? A despesa pública, até chegar no seu final, ela passa por diversas etapas, desde o início da demanda, a fase preparatória que deve ter hoje, o planejamento, até ir para a licitação, para você verificar quais são os players que vão poder fornecer isso para a administração, posteriormente a execução contratual, fiscalização e efetivação da despesa. E isso não é feito somente por um órgão ou por um servidor. São diversos servidores que vão fazer um tipo de atribuição nessa cadeia. E caso ocorra algum erro nessa cadeia, pelo princípio da segregação de funções e pela governança, que foi o primeiro pilar que eu lhe falei no começo da entrevista, qualquer órgão de controle ou mesmo os próprios controles internos da administração vai poder identificar onde ocorreu o erro. A CGE, por exemplo, por excelência, é esse órgão aí, né? É o órgão que, junto com a PGE, está na segunda linha de defesa e controle para a melhor condução dos processos de contratação pública. A Controladoria Geral do Estado te ajudou na elaboração dessa cartilha? Na cartilha não, a cartilha foi um produto que eu já comecei quando eu assumi a Procuradoria Administrativa, mas está ajudando no grupo de trabalho que foi criado pelo governador Gladys através de um decreto para a gente poder implementar isso em todo o estado do Acre. Tem muita gente que, principalmente a rapaziada ali da assessoria política, que olha a Controladoria Geral do Estado com um certo estranhamento. Não deveria. Que não com muita simpatia. E aí? Não deveria, sabe por quê? A gente precisa mudar algumas óticas, né?
alguns pontos de vistas. Porque hoje pode ser a CGE que está ali pedindo para você observar determinada prática. E é melhor que você escute a CGE do que ter que escutar no futuro ou um TCU ou um tribunal jurisdicional. É verdade, é verdade. Pergunte ao entrevistado, a nova lei das licitações tem dispositivo para punir obras iniciadas e não acabadas? O Luiz Carlos, da Vila Acre, está te perguntando. Luiz Carlos, Boa pergunta, Luiz. a nova lei de licitação não só tem, como isso já existia no antigo regime, não de forma expressa, mas como uma prática que é principiológica na administração pública. Quem causar algum dano para a administração, ele está devidamente ali sujeito à responsabilização. Se for um gestor que gerir mal a coisa pública, ele deve ser responsabilizado. E mesmo respondendo à pergunta dele, se for um gestor que gere uma obra de forma errada, ele vai estar sujeito à incidência dos controles, tanto no âmbito interno da administração. Hoje nós temos agora de forma literal linhas de controle, primeira, segunda, terceira, como no âmbito externo, que é a terceira linha de controles, que é feita pelo TCE aqui do Estado, né, e também pelos órgãos como o Ministério Público do Estado do Acre. Você está colocando uma situação assim mais grave, né, do tipo o gestor público que não administrou bem a coisa pública. Isso é um ponto. E isso a nova lei de licitações e contratos traz o castigo, prevê o castigo. Ok. Agora, o Luiz Carlos, eu vou tentar dialogar mais com o que ele colocou. Vamos supor que o projeto seja bom, que tenha sido bem administrado, mas o tempo da política não deu para concluir aquela obra. Só que o governo que entra não observa aquela obra como prioritária e deixa aquilo inacabado. E aí, como é que fica? Ele está perguntando o que a nova lei prevê em relação a isso, se prevê alguma coisa. Então, ela prevê boas práticas para que ele deve gerir a coisa pública. Uma obra em andamento, por exemplo, ela precisa ser acabada. Porque senão, imagina, uma obra com os produtos de construção, se deixar ao léu e ao tempo, por exemplo, ferro, começa a oxidar, começa a se perder. E o gestor ele vai ser responsabilizado por qualquer tipo de dano. Se ele foi omisso em tocar uma obra que já tinha sido iniciada, ele vai ser responsabilizado, pode ser condenado a ter que ressarcir os cofres públicos por esse dano que foi dimensionado na paralisação dessa obra e por ter se omitido em terminá-la. Ele até completou aqui, ele falou, mas na prática ocorre o inverso. Milhares de obras no Brasil, bilhões em função de obras inacabadas, gerando grande prejuízo ao erário público. O gestor, em função da agenda política, ele não percebe que uma obra inacabada ela é mais cara do que se ela, não é? Assim, se você não concluir aquilo, acaba sendo mais dispendioso para o cidadão. Exatamente, Tal. Com certeza isso tem um reflexo até numa antiga prática que existia na administração pública, é que se houvesse algum erro na etapa de licitação e contratação, haveria de anular tudo. Anular tudo? Né? Existia essa prática, mas hoje já está mudando isso. Antes de anular, e principalmente com a mudança que nós tivemos na lei de introdução ao direito brasileiro, a gente deve verificar a situação concreta e o efetivo prejuízo e quem vai suportar esse prejuízo. Não podemos pensar que anular todo um processo administrativo, contratação ou obra, por causa de um erro ou por causa de uma situação, infelizmente, que pode acontecer, talvez de, sei lá, de corrupção. Não. Anular seria o caso de resolver e dar moralidade à situação, porque o maior prejudicado é o administrado, é o cidadão que está sem aquela obra. Então a gente precisa dar maior prioridade para que aquela obra termine. Depois nós vamos verificar as práticas de cada um e ir atrás da responsabilização de cada um na medida do seu erro. Tá certo. Bom, Paulo, eu queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero que o seu trabalho seja compreendido, né, nem pelo gestor público, efetivamente, claro que tem que ser, mas sobretudo pelas equipes que o sustentam, né? Importante isso. É importante, Talman. Eu agradeço a oportunidade de dizer que eu, este procurador-chefe, toda a PGE está sempre de portas abertas. Se necessário for, vim aqui esclarecer qualquer tipo de assunto. Nós não vamos ficar somente na nossa caixinha e fazer aquela nossa atribuição constitucional legal, nós estamos aptos a prestar um serviço ali de excelência e ajudar
o nosso objetivo principal é o cidadão acriano, tá bom? Esse Tá aqui é um presente que eu vou dar para você, tá bom? Opa, que bom, é bom Sim. porque isso me dá respaldo em alguns textos que eu de vez em quando cometo por aqui. Obrigado, viu, Paulo? De nada. Bom trabalho para você e para toda a sua equipe. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.